a mais uma aula da disciplina Sistemas Térmicos 1, né? E sobre o que vamos falar nessa aula, o que é a agenda da aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os óleos lubrificantes que vão lá dentro do motor de combustão interna, tá legal? Então vamos falar um pouquinho sobre as propriedades desses óleos lubrificantes, dos aditivos utilizados, né? E também dos óleos básicos sintéticos, tá legal, pessoal? Então vamos lá. Começando com o objetivo da lubrificação, né? Nós já falamos sobre esse assunto na aula passada, mas não custa relembrar, tá legal? Já que a lubrificação de motores é um problema bastante complexo em virtude das temperaturas em que ocorre seu funcionamento, tá legal? Além da gama de temperaturas a que o lubrificante deve atender, né? Ou seja, lá na partida do motor, quando o motor está frio, né, eu tenho temperatura baixa, tá? Já quando eu estou lá dentro da câmara de combustão, eu tenho temperaturas muito altas, né? Então o range de temperatura que o lubrificante deve atender é bastante extenso aí, tá? Então qual que é o papel da lubrificação no funcionamento aí do motor de combustão interna, né? Na verdade, ele tem, né, a lubrificação ela tem várias facetas aí, vários objetivos a serem atingidos no funcionamento do motor, tá legal? Então, o primeiro deles é reduzir o desgaste de pistões, cilindros, anéis e superfícies dos mancais, diminuindo o atrito entre esses componentes aí, tá legal? Todos os componentes críticos, né, durante o funcionamento. Também tem um papel de resfriamento, né, o resfriamento das superfícies dos mancais com a retirada do calor gerado por atrito. Um papel de limpeza, né, limpeza das superfícies e retirada das partículas metálicas oriundas dos desgastes que acontecem, né, durante o funcionamento do motor. E também auxiliar a vedação, né? Como por exemplo, a vedação entre a câmara de combustão e o cárter, tá? Ou entre os anéis, né, os anéis do pistão ali e da parede do cilindro, tá legal, pessoal? Além de tudo isso, o óleo lubrificante também ajuda a evitar a corrosão dos componentes do motor, tá legal? E para atender todas essas finalidades, os óleos lubrificantes para motores de combustão interna devem possuir um conjunto de propriedades, né? Essas propriedades que estão aí nos slides, ou nos slides, né? Como se fossem vários, no slide, né? Que é viscosidade, ponto de fluidez, oleosidade, corrosão, se tem ou não formação de espuma, se tem ou não emulsão, detergência, estabilidade e resistência à extrema pressão. Tá legal, pessoal? Então vamos começar ali pela viscosidade, tá legal? Que a viscosidade de um óleo ela é definida como sendo a força por unidade de área necessária para produzir um gradiente de velocidade unitário, tá? Então essa é a definição bonitinha. O que eu quero dizer, né, a grosso modo, né, de maneira qualitativa, é o seguinte: esse óleo aí ele tem maior facilidade ou menor facilidade para escoar, tá legal? É isso que eu quero dizer com essa definição bonita aí, tá legal? E eu posso definir, mostrar o princípio de viscosidade através desse experimento simples aqui, tá legal? Duas placas móveis, uma placa aqui em cima, uma placa aqui embaixo, elas são paralelas, e um filme de óleo entre elas, tá legal, pessoal? Então é o seguinte, tendo essas duas superfícies paralelas, igual essa aí da figura aqui, né? E entre elas uma camada de óleo lubrificante, a força F necessária para manter uma delas a velocidade constante será diretamente proporcional à velocidade e à área e inversamente proporcional à espessura na película lubrificante, tá? A espessura aí é o H, tá legal, pessoal? Então olha só, a película de óleo pode ser formada de diversas camadas com velocidades relativas entre si, tá legal? Desde a inferior, que está aderida aqui à placa, né? Então aqui é zero, tá? A velocidade é zero e, portanto, né, com velocidade nula, até a superior, aderida à placa superior com velocidade v. Então, naturalmente, aqui, né, eu gero como se fosse, né, várias divisões dentro do óleo aqui, tá legal? E cada fatia vai ter uma certa velocidade, tá? Então, por isso que é velocidade relativa. Então, com esse tipo de experimento aí, eu consigo medir a viscosidade. Eu imagino que você já tenha até visto a equação básica de viscosidade ali para fazer essa força em cima da viscosidade dinâmica lá na mecânica dos fluidos ali, tá legal? Tem um coeficiente de proporcionalidade, o μ, tá? Que é a viscosidade chamada viscosidade dinâmica, tá legal? Ou absoluta do lubrificante, é a mesma coisa. Você já deve ter visto isso lá em mecânica dos fluidos, eu acredito, né? Tá legal, pessoal? Então temos também aqui, ó, esse gráfico aí, tá legal? Por quê? Porque a viscosidade dos óleos lubrificantes, né,
depende da temperatura, sendo alta em temperaturas baixas e baixa em temperaturas altas, ou seja, a viscosidade é inversamente proporcional à temperatura, tá legal? E essa característica tende a dificultar a partida dos motores a frio, bem como provocar perdas por fuga através dos anéis do pistão em temperaturas elevadas, tá? Esse gráfico aqui, ó, mostra a variação da viscosidade com a temperatura para diversos óleos de classificação pela SAI, tá? Classificação SAI. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então vamos falar agora um pouquinho também do ponto de fluidez, tá legal? Que indica a menor temperatura na qual o óleo é capaz de fluir por efeito da gravidade. Embora as bases lubrificantes sejam submetidas a processos de não, como é que fala? Desparafinação, né? Porque os óleos ali, eles do óleo cru, né? Eles têm parafina ali, tá? Elas ainda contêm uma quantidade grande de parafinas a despeito do processo de refino do óleo, né? Para chegar no ponto de utilização dos motores de combustão interna, tá legal? E se elas ainda contêm uma quantidade grande de parafinas, isso resulta em um elevado ponto de fluidez, tá legal? Com a redução da temperatura, as parafinas presentes no óleo se solidificam e aí formam precipitados cuja consistência pode ser pastosa ou até formar um sólido mesmo, tá? O que vai afetar a fluidez desse óleo. E aí, qual que é a zica, né? Qual que é o grande problema, tá? O excesso de parafina, que vai afetar o ponto de fluidez aí, como vocês estão vendo pela figura, pode até obstruir a entrada do óleo lubrificante ali na bomba de óleo, tá? Então, olha só, pelo refino, é até possível diminuir o ponto de fluidez de um óleo, tá legal? Por outro lado, isso também gera prejuízos ali, tá legal, pessoal? E a gente pode, né, passar esse óleo por um processo de desparafinação, odeio falar essa palavra, sério, tá? Que é efetuada por meio de uma extração com solvente, tá legal? Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Falando um pouquinho da oleosidade, tá legal? Pode ser oleosidade, vocês também podem encontrar por aí oleoginosidade, né? Eu particularmente prefiro oleosidade, tá? Que é a capacidade do lubrificante de aderir à superfície metálica, tá? Tá legal? Então é um processo de adsorção. Isso é chamado de adsorção. Não é absorção, tá bom, pessoal? É adsorção. Tá legal, pessoal? Não tem uma escala para medir essa característica do óleo lubrificante, tá legal? Porém, podem ser adicionados agentes de oleosidade, que são compostos polares que aderem fortemente às superfícies metálicas, formando um filme da substância, tá legal? Compostos polares vem lá da química, tá legal, pessoal? Em geral, óleos com elevada oleosidade resultam em desgastes reduzidos dos mancais, uma vez que o material é protegido por diversas camadas de moléculas grandes que aderem às superfícies metálicas, tá? Moléculas grandes é de fato moléculas de grande diâmetro, tá bom, pessoal? Falando assim, né, a grosso modo, né, grande diâmetro, né? Falando em termos de química, né? Tá legal? E também temos, né, como eu já falei, o óleo também, o óleo lubrificante serve para ajudar a proteger os componentes do motor de corrosão, já. Então, para isso, naturalmente, o óleo não deve ser corrosivo, tá legal? Mas além disso, deve ser uma proteção contra a corrosão, tá legal? Se não estiverem contaminados, os lubrificantes minerais, ou seja, os lubrificantes que são aqueles derivados do petróleo, não são corrosivos para a maioria dos metais utilizados na construção de máquinas, tá? Entretanto, os óleos se oxidam com o tempo, formando ácidos orgânicos que são bastante corrosivos para o chumbo e as ligas de chumbo, embora pouco para o cobre e o ferro. Tá legal, pessoal? Se o óleo lubrificante utilizado tiver baixa oleosidade, pode-se adicionar agentes anticorrosivos, tá? Que são compostos adicionados ao óleo para proteger as superfícies das ligas não ferrosas, que constituem algumas peças dos equipamentos, né, como os mancais ali, da ação dos contaminantes ácidos do lubrificante. Sua ação processa-se por reações químicas entre o aditivo e os metais não ferrosos, formando uma camada de compostos resistentes à corrosão e com alta aderência ao metal base. Tá? São, em geral, esses produtos aí, né, produtos fortemente básicos solúveis no óleo e podem ser ésteres ou anidridos cíclicos, tá? De novo, ésteres e anidridos são lá da química orgânica,
Tá legal, pessoal? Não vem ao caso aqui pra gente se aprofundar nisso. Tá legal, pessoal? E também tem a questão se o óleo lubrificante, né, a formação de espuma no óleo lubrificante, tá? Disse que um óleo forma espuma com gás ou vapor quando pequenas bolhas desse gás ficam presas no óleo, tá legal? Os óleos que formam menos espuma são aqueles que são mais refinados e reforçados ainda por aditivos anti-espumantes, tá? Os anti-espumantes, a função deles é alterar a tensão superficial dos óleos em relação ao ar, como por exemplo o papel que o silicone poderia fazer. Tá legal, pessoal? E óleos que são altamente refinados, eles só espumam em presença de contaminantes, tá legal? A espuma expõe o óleo ao ar, o que acelera o processo de oxidação e reduz a quantidade de óleo que vai para os mancais, tá legal? Então, eis aí o grande problema. Certo, pessoal? Temos também o conceito de emulsão, né? O lubrificante forma emulsão quando pequenas gotas de água ficam retidas no óleo. Os óleos mais refinados formam menos emulsão. Aditivos emulsificantes, tá? Quando adicionados ao lubrificante, permitem que as suas características de desempenho sejam preservadas e impedem que a água entre em contato direto com as superfícies metálicas. Os emulsificantes utilizados são, por exemplo, sabões de ácidos graxos, de ácidos sulfônicos e ácidos naftênicos, tá, pessoal? De novo, né, eu não vou entrar no conceito da química aqui, né? Do que são ácidos naftênicos, ácidos sulfônicos, não é o escopo da disciplina, tá legal? E nem o meu, inclusive. Tá legal, pessoal? Temos também o conceito de detergência. Esse conceito é de extrema importância, tá legal? Porque um óleo ele é considerado detergente quando é capaz de dissolver os depósitos que se formarem ali, né? Essa característica dos óleos é muito importante porque dissolvendo os depósitos impedem a sua aglomeração, o que poderia trazer sérios inconvenientes ao desempenho do motor de combustão interna, tá? No caso dos motores de combustão interna, esses resíduos são as borras e os resíduos de carbono provenientes da queima incompleta dos combustíveis, tá? A carbonização. Além dos contaminantes que acompanham o ar, tá? Durante a admissão ali. Tá legal? A deposição de impurezas no motor reduz a eficiência mecânica em decorrência de entupimentos no sistema de lubrificação e depósitos causadores de desgaste abrasivo e de aderência de anéis e válvulas, tá legal? Os depósitos dos produtos de oxidação e resíduos de combustão são, em geral, corrosivos e tendem a atacar as partes metálicas do motor ali, tá? Os produtos de oxidação atuam ainda como catalisadores, o que acelera a oxidação do óleo. E a oxidação do óleo é uma coisa que a gente não quer, tá legal? O refino do óleo, né, lembra que o óleo ele é refinado, né, para chegar ao produto final ali, tá? Por meio de solventes, reduz sua detergência, que pode ser reconstituída e até melhorada pela adição de aditivos, tá legal? Alguns compostos podem ser adicionados ao óleo para melhorar, então, a sua capacidade detergente e dispersante, tá legal, pessoal? As duas principais classes de aditivos detergentes são os ácidos sulfônicos e os fenóis, certo, pessoal? E também temos a propriedade de estabilidade, que é a propriedade pela qual um óleo é capaz de resistir à oxidação para que não se formem ácidos, vernizes e sedimentos, tá? Em geral, o óleo está em permanente contato com o ar e é submetido a temperaturas elevadas durante a operação dos equipamentos que lubrifica, tá legal? Tais condições são muito propícias à oxidação do óleo, a qual é acelerada pelo efeito catalítico dos metais que compõem as peças e pelos contaminantes. A oxidação gera, inicialmente, produtos oxigenados, tá, de peso molecular elevado, que se polimerizam e aumentam a viscosidade do óleo, tá legal, pessoal? A estabilidade de um óleo requer baixas temperaturas operacionais, tá? Menores que 100 graus Celsius. E afastamento do contato com todas as superfícies quentes. Os vernizes, tá? São encontrados nas bordas dos pistões e só podem ser removidos por um solvente, tá? Os mesmos materiais podem se unir a carvão, água, óleo e matérias estranhas no cárter e formar ali sedimentos, tá legal? A formação de sedimentos é facilitada também pela oxidação do lubrificante e do combustível ou por produtos da combustão que vazam pelos anéis, né? Lembra que o pistão ali ele tem anéis, tá legal? Para ajudar na vedação ali, tá legal, pessoal? Tranquilinho? E finalmente também, tá? Pela acumulação de água e poeira que se emulsionam com o óleo. Então assim,
É bem complicado, tá legal? Para evitar a oxidação do óleo, é necessário um lubrificante que trabalhe bem em altas temperaturas. A temperatura do fluido de arrefecimento deve ser tal que impeça a oxidação do óleo, ou seja, menos de 100 graus Celsius e mais de 70 graus Celsius. E deve ser suficientemente alta para vaporizar a água e o combustível líquido que, porventura, atinjam o cárter do motor. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Em sua maioria, os antioxidantes adicionados para aumentar a estabilidade do lubrificante exercem sua ação pelo retardamento das reações de oxidação do óleo ou da reação com seus produtos intermediários. Tá legal? Podem atuar também reagindo preferencialmente com o oxigênio dissolvido, eliminando do óleo. Tá? Os mais comuns para isso são compostos fenólicos e aminas aromáticas. Isso aqui é muito química orgânica mesmo. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? E temos também, por último, resistência à extrema pressão, tá? Quando duas superfícies metálicas são lubrificadas em serviços severos, o filme pode ser destruído, né? O filme de lubrificante. E, a partir daí, as partes metálicas, friccionando umas contra as outras, causam, inicialmente, perda de metal e depois a solda das peças, tá legal? Uma condição aí extrema. Para evitar esse processo, são adicionados ao óleo compostos que retardam a decomposição do óleo em decorrência do uso prolongado e pressões elevadas, tá legal? Esses aditivos atuam pela adsorção ou reação química com os metais e formam uma película sólida fortemente aderida a eles. Esses filmes apresentam superfícies muito lisas, com baixos coeficientes de atrito, sendo responsáveis pelo controle do desgaste abrasivo. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então vamos falar agora de aditivos para lubrificantes. Tá legal, pessoal? Então por que acontece, né? A refinação, o refino do óleo ali, né? Além de eliminar alguns componentes indesejáveis, elimina também compostos que são altamente interessantes para uma boa lubrificação, tá legal? Isso é principalmente verdadeiro no refino feito por meio de solventes, porque esses não são seletivos, tá? Com as solicitações cada vez maiores impostas aos motores de combustão interna, um óleo mineral puro não teria condições, né, de atender essas demandas aí, tá legal? Por esse motivo, os óleos são muito refinados e tratados com aditivos químicos que permitem atingir as propriedades desejadas no mundo de hoje, tá legal? O papel dos aditivos nem sempre é só conferir alguma propriedade inexistente ao produto básico ali, tá? Muitas vezes o aditivo é usado para melhorar uma propriedade que já existe, porém é insuficiente para a função ou para a condição que o produto irá enfrentar. A seleção dos aditivos é complexa, pois eles podem melhorar uma característica, mas piorar outra, tá legal? Por isso, são selecionados inicialmente por condições teóricas e depois testados em laboratório e em vários motores, tá legal, pessoal? O lubrificante atual, o produto atual, né, é um produto altamente tecnológico que contém entre 15% e 20% em peso de vários aditivos que o tornam capaz de funcionar em condições cada vez mais severas. Tá legal, pessoal? O desenvolvimento de uma linha de aditivos para lubrificantes é caro e lento, e o mercado para esses produtos movimenta bilhões de dólares anuais e é dominado por um número reduzido de companhias. Então já fica aqui também um pequeno protestinho aí, né? Protesto maroto. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então, olha só. Pode-se distinguir três classes importantes de aditivos em função de seu modo de ação, né? O aditivo que vai ali no lubrificante, tá? Aqueles que têm um papel puramente físico, que melhoram certas propriedades físicas do óleo ou lhe conferem novas características, afetando a reologia do lubrificante a baixas e altas temperaturas, tá? Aqueles cuja ação protetora do lubrificante em serviço ocorre nas interfaces, como por exemplo, entre o óleo e a água, tá? Limitando sua deterioração ou alterações químicas. E por último, aqueles que, atuando por um mecanismo químico, protegem o equipamento contra o desgaste ou ataque de contaminantes agressivos, no caso dos antioxidantes e extrema pressão. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então, olha só, os lubrificantes também podem ser classificados em três grupos, né, baseados nos aditivos aí, né, quanto aos aditivos, tá? Os óleos regulares, que são óleos minerais utilizados em motores com solicitações moderadas. Os óleos premium, que contêm aditivos para melhorar as características antioxidantes e anticorrosivas, tá? São utilizados em condições mais severas. E também os óleos heavy duty,
que contém, além dos aditivos anteriores, né, aqueles que tem no premium e nos regulares ali, outros que os tornam também óleos detergentes. São indicados tanto para motores diesel como de ignição por centelha, né? Então, para ciclos de compressão ou ciclos por ciclo Otto, né? Quando solicitados por grandes cargas e altas velocidades. Tá legal, pessoal? Então, pessoal, vamos falar agora um pouquinho também sobre os óleos básicos sintéticos, tá legal? Os óleos básicos sintéticos, ao contrário do que muitos acreditam, também são originários do petróleo, né, que é o óleo cru. O que diferencia ambas as bases é seu processo de fabricação, tá? Conforme a gente pode ver nessa figura aqui. Então, na figura de cima, eu tenho o processo de obtenção do óleo básico mineral, tá legal? E aqui embaixo o processo de obtenção de óleos básicos sintéticos, tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então, olha só, o óleo básico mineral ou base mineral, tá? Embora possa ter origem no carvão e no xisto, é obtido atualmente apenas a partir de frações do petróleo. Uma base mineral pode passar por processos mais simples de refino, como por exemplo a extração de ceras, né, que são parafinas de elevado peso molecular, ou mais sofisticados, como os hidrotratamentos, aqueles que envolvem hidrogênio. Tá legal, pessoal? É o que está mostrando nessas figuras aqui. Tá legal? Tranquilinho, pessoal? E aqui eu tenho também, tá? Então aqui eu tenho, a figura acabou ficando ruim, não ficou muito legal, né? A gente pode ver que o processo de obtenção de óleo básico mineral, ele é mais simplificado do que aquele, né, utilizado para obtenção de básicos sintéticos aqui, tá? E aqui eu tenho uma figura só para mostrar para vocês, é um diagrama, né, do processo de obtenção dos diferentes grupos de óleos básicos minerais, né? Se alguém se interessar, pode se aprofundar mais no processo de obtenção dos óleos básicos minerais, dos sintéticos, tá? E também nos processos de obtenção dos diferentes grupos dos óleos básicos minerais aqui, tá legal? Eu não vou entrar em detalhes, já que essa aqui é só uma aula, né, uma passada por cima. Tá legal, pessoal? Então, pessoal, quais são as vantagens aí, tá legal? Dos óleos básicos sintéticos, tá legal, pessoal? Mas antes disso, eu estava esquecendo de uma coisa, tá legal? Tá? Pelo fato de o óleo básico ser oriundo de frações de petróleo, as moléculas do óleo são bem diferentes entre si, inclusive com a possibilidade de haver grandes cadeias de carbono, fato que aumenta o coeficiente interno de atrito do lubrificante. Tá legal, pessoal? Já as bases sintéticas são obtidas a partir de derivados do petróleo também, né? Só que por processos petroquímicos, o que permite o controle da estrutura molecular dos componentes das bases e a total isenção de moléculas sulfuradas e nitrogenadas, tá legal? Dessa forma, as bases sintéticas são misturas mais homogêneas no que diz respeito às estruturas de seus componentes e mais resistentes à oxidação do que a base mineral. Tá legal, pessoal? O que explica por que os óleos básicos sintéticos são melhores do que os óleos básicos minerais, tá legal, pessoal? Com as bases sintéticas é possível obter um produto com baixo ponto de fluidez aliado a baixa volatilidade, o que não é possível com uma base mineral. Tá legal, pessoal? Entretanto, né, como nem tudo é perfeito, o maior obstáculo ao crescimento do consumo das bases sintéticas é seu elevado preço. Por isso, algumas bases são usadas como aditivos em lubrificantes minerais. Tá legal, pessoal? Então, olha só. Quais são, então, agora as principais vantagens dos óleos básicos sintéticos, tá? São quimicamente estáveis por mais tempo, sofrem menor degradação térmica quando submetidos às elevadas temperaturas de trabalho dos motores mais modernos, possuem maior resistência à oxidação em virtude de seu maior índice de moléculas saturadas, maior índice de viscosidade sem haver a necessidade de adição de aditivos para essa finalidade, menor volatilidade e, consecutivamente, menor reposição de lubrificante entre os intervalos de troca, tá? E também menor ponto de mínima fluidez, possibilitando a produção de lubrificantes com baixa viscosidade na partida do motor. Tá legal, pessoal? Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, uma aula básica sobre os óleos lubrificantes que equipam os motores de combustão interna. E essa aula realmente é só mais uma apresentaçãozinha mesmo, tá? Vocês não vão ter nem lista de exercícios para fazer. Tá legal, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima aula. Espero vocês no Colab mais tarde, tá legal? Abraço, até mais.